Salve, salve nação! Um excelente fim de semana para todos nós, galera. Hoje tem Flamengo em campo. Flamengo recebe o Sport Recife, já rebaixado para a Série B. O Flamengo deve poupar muitos jogadores, né, cara? Pensando na sequência, né, que é pesada, já planejando a final da Libertadores. Eu sei que falta um mês ainda, praticamente, mas o planejamento tem que ser pensando também na final da Libertadores, né? Poupando jogadores que vêm com desgaste físico, certo? Vamos lá então para este vídeo aqui. Fica até o final, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Vai chegar aqui ao nosso Sport Center para trazer as informações do Flamengo. Agora finalista de Libertadores, mas sem deixar o Brasileirão escapar. Certo, Jufo? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Boa tarde, Glaucia, a todos os amigos do Sport Center. O Flamengo muda aquela chavinha agora para a disputa do Campeonato Brasileiro depois da classificação contra o Racing, muito difícil na Argentina. Está na final da Libertadores, agora o foco é na disputa do título do Brasileirão. Está um pontinho atrás do Palmeiras na segunda colocação ali, briga ponto a ponto, rodada a rodada, pela ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. E para isso, Felipe Luiz, para esse duelo contra o Sport amanhã no Maracanã, lanterninha do campeonato, vai fazer uma grande avaliação no elenco para ver a condição física dos atletas. A gente lembra que o Flamengo vem de uma classificação difícil contra o Racing, 2 jogos muito pegados fisicamente, e também nessa última sequência teve uma viagem até Fortaleza para encarar o Leão e aquela derrota no Castelão, né? Também teve um duelo contra o Palmeiras no Maracanã, um clássico contra o Botafogo, então uma sequência muito desgastante para o elenco do Flamengo, e agora a comissão técnica vai avaliar quem está preparado para esse duelo contra o Sport no Maracanã. É sabido que Pulgar e Carrascal, que estavam fora da última rodada do Brasileirão, suspensos com o 3º cartão amarelo, retornam à equipe e podem ser opção para o Felipe Luiz para esse jogo contra o Sport. Preocupante é do atacante Pedro, que fraturou o antebraço no duelo contra o Racing de ida pela Conmebol Libertadores, vem sendo desfalque desde então e fez uma nova avaliação, e agora o departamento médico decidiu imobilizar totalmente o braço do Pedro. É uma apuração de Pedro Ivo Almeida, nosso colega no site espn.com.br. O Pedro vai ficar com o braço todo imobilizado, impossibilitando ele de treinar com bola, de treinar com os companheiros, possibilitando apenas trabalhos na academia inferiores e musculação. Então Pedro vai ficar de fora aí por um longo período, voltando na expectativa. Caramba, hein? Péssima notícia. Que hora pra isso acontecer, né, cara? Nossa, que lamentável, né? Ativa do Flamengo apenas uma semana, 10 dias antes da grande decisão da Libertadores contra o Palmeiras. Uma notícia muito preocupante, porque perto desses dias o Pedro vai estar sem ritmo de jogo e também sem trabalhar com bola. Ele fica como dúvida para essa grande decisão da Libertadores. Uma notícia muito apreensiva, tanto na comissão técnica quanto na diretoria, em todo de dentro do Flamengo, essa possibilidade de ter o Pedro fora da final da Libertadores. Glaucia. Meu Deus. Boa, Jufo. Obrigada, amigo. Beijo para você. Boa sequência de trabalho por aí. Eugênio, o Flamengo, que tem esse elenco que a gente discute e fala tanto, né, e se preparou para momentos assim, em pensar em Libertadores, em briga por título também no Campeonato Brasileiro, e óbvio que diante de um adversário inferior, que briga por rebaixamento, o Felipe Luiz pode se dar esse, não é nem luxo, né, mas a esse direito de mexer na sua equipe, poupar alguns jogadores. O Pedro, então, nem se fala, a história é projetar mesmo para a decisão de Libertadores, mas nesse momento consegue armar um time muito competitivo para seguir nessa briga de Campeonato Brasileiro contra o Sport. Veja bem como é que fica essa reta final de ano, né? Flamengo e Palmeiras já na final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras disputando ponto a ponto o Campeonato Brasileiro. Calma, Paulo. Você olha assim, depois da maratona que o Flamengo vem tendo aí de jogos contra Botafogo, Palmeiras, semifinais quartas de final de Libertadores, depois disso tudo, nada melhor do que jogar em casa contra o pior time do campeonato, que é o Sport. A pontuação aponta isso, né? Ele está lá atrás, bem distante do antepenúltimo, ou do próprio penúltimo. Então, é o jogo sim para o Flamengo poupar jogadores, acalmar um pouco, mas isso não significa perder o foco, perder a intensidade, perder a concentração. Por quê?
Na rodada anterior, a situação era parecida. Não era em casa, mas era contra um dos piores times do campeonato, o Fortaleza. E o Flamengo perde um jogo que o tira da liderança do campeonato. O tira, pelo menos, de estar ali com a mesma pontuação que o Palmeiras. Dá de novo ao Palmeiras a possibilidade de pular um ponto na frente, já que o Palmeiras também não venceu o jogo dele. Então, entender que, beleza, ok, vou poupar jogadores, não posso poupar esforços, porque o time reserva do Flamengo, ainda mais no Maracanã, é suficiente para ganhar do Sport, mas não pode repetir erros que cometeu semana passada. Jufo, já vou perguntar, continua com a gente, tá? Porque a gente vai ter um touch aqui, é importante que você participe aí do nosso touch de sexta, mas antes eu preciso perguntar para a Mari e para o Jailson essa notícia importante, dura, então, se o Pedro ficar 20 dias com o braço imobilizado, ele vai ter praticamente uma semana, 10 dias para se recuperar a tempo da final. É um tempo bem ajustado, Jailson. O Pedro ficou muito incomodado, né, na hora lá da lesão. Realmente, na hora que bateu, a gente conseguiu ver, né? Tava lá na nossa frente, basicamente. Ele não conseguia mais proteger a bola. E, assim, é um cara que vai fazer muita falta por conta justamente do que a gente viu no jogo do Flamengo e Palmeiras mesmo. O Pedro não tem substituto com as características dele no elenco do Flamengo. Então, sem o Pedro, o Felipe Luiz precisa ajustar e mudar ali, basicamente, né, a forma que o time atua e ataca os seus adversários. Então, a ver se o Pedro vai conseguir se recuperar a tempo do jogo ali, né, o mais importante da temporada. Mas, certamente, se não tiver possibilidade, vai fazer muita falta, porque ninguém tem as características do Pedro. E lembrando que o escolhido, ou um dos escolhidos, o Plata, está suspenso. Exatamente. Então já é um outro desfalque também que ele tem. Sim, eu acho que vai depender muito de como esse preparo com que ele pode, né, fazer de musculação, enfim, partes inferiores, como que o Flamengo vai trabalhar tudo isso e se nesse curto período que ele tiver à disposição para ir para o campo, se para o Felipe Luiz compensa de fato, né, se já é o suficiente para ele retomar um ritmo, porque a gente está falando de uma final única, né? A gente não está falando de confronto, ida e volta, aí você consegue dar alguns minutos para ele, mas se realmente confirma que ele não está à disposição lá na frente, aí é uma perda e tanto. Já é uma história aí a ser contada nesses próximos dias, porque vai ficar essa questão, né, esse drama, volta, não volta, de repente é o cara que volta e que decide um jogo e que se torna herói do título, de repente é um cara que não joga e aí o Bruno Henrique é o escolhido e volta... Se não é de saída, pode entrar alguns minutos ou pode, enfim... Muita coisa pode acontecer. E a gente estava falando, poxa, do Veiga, como ele é um cara decisivo para o Palmeiras e como a gente falou do Hulk para o Atlético. Sim. E pode ser se, de repente, a estrela do Bruno Henrique brilhando de novo. Redenção do Bruno Henrique. Redenção por quê? Porque tecnicamente não vive um bom momento. E teve até essa questão do camisa 9 e tal. Isso também. Ele não querer jogar ali, né, centralizado. Só que tecnicamente o Bruno Henrique não vem num bom momento, até contra o Fortaleza mesmo. O Bruno Henrique mal conseguia dominar a bola e dar prosseguimento ali às jogadas. Sem o Plata, eu acho que sobra para ele. Pro Bruno Henrique. Pro Bruno, porque o Plata vai estar suspenso, o Pedro aí com essa situação. E o Bruno Henrique, cara, vai ser julgado de novo, ele pode ser suspenso, e daí complica, né? Por exemplo, o Juninho, que era o outro cara que poderia fazer a função, não entra em campo há bastante tempo. Então, a não ser que o Felipe Luiz pense, por exemplo, num Carrascal e Samuelino fazendo ali, né, uma função por dentro, eu acho que vai acabar sobrando pro Bruno Henrique mesmo. Bom, a final é no dia 29 de novembro, então o Pedro agora corre contra o tempo para se recuperar e estar na decisão contra o Palmeiras. Ontem o Samir Chaud, presidente da CBF, falou sobre a possibilidade da decisão que está marcada para Lima acontecer aqui no Brasil. Vamos ver. Essa hipótese já foi levantada, né? Isso temos que ver diretamente com a Conmebol. Não tem nada formalizado ainda, nem nada, mas isso é um assunto que pode ser levado em consideração. Brasília seria uma ideia? A CBF vai propor alguma coisa em relação a isso? Na verdade, houveram várias especulações, né, sobre locais, né? Alguns se manifestaram. Mas é a Conmebol que organiza a competição e agora com essa final brasileira acredito que nós podemos conversar e ver a possibilidade, né? A gente sabe que tem muita coisa envolvida, mas como é mais uma final brasileira, se os clubes quiserem pleitear, a CBF apoia também. Próximo jogo por aqui, duelo agora
rubro-negro, no Maraca. Mas o pensamento agora de Flamengo e Sport vão estar em lugares distintos. Passada a classificação para a final da Libertadores, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. Até a decisão contra o Palmeiras, no dia 29, serão 6 jogos. Começando pelo de hoje, em casa, diante do Sport. Felipe Luiz indicou que deve poupar alguns jogadores devido à sequência de jogos e pediu o apoio da torcida, que mais uma vez vai encher o Maracanã. E já aproveito para pedir apoio para o jogo do Sport. Precisamos desse apoio do torcedor no jogo do sábado. Precisamos que a torcida ajude a recuperar a confiança de alguns jogadores que vão jogar no sábado. Então preciso muito, se eu posso pedir alguma coisa para eles, que eles apoiem. Emerson Royal, Danilo, Ayrton Lucas, Saul e Samuel Lino são alguns dos jogadores que podem reaparecer na equipe titular, dando descanso a Varela, Léo Ortiz, Alexandro, Eric Pulgar e Arrascaeta. Virtualmente rebaixado, o Sport demitiu o técnico Daniel Paulista no início da semana. A decisão aconteceu depois da diretoria saber que o profissional não tinha a intenção de permanecer em 2026. As críticas recentes feitas por ele ao planejamento do clube também pesaram. Eu acho que o Sport precisa, nesse momento, um momento de reflexão. Um momento de sentar, analisar, ver o que foi feito de errado, e foi feito muita coisa errada, muita coisa que infelizmente não deu certo. E eu acho que o Sport já precisa começar a pensar em 2026. Eu acho que a partir de agora o Sport precisa dar esse passo, porque se ele não quiser cometer os mesmos erros que ele cometeu esse ano, para que isso se sirva pelo menos de aprendizado, para que o Sport possa voltar a ser o Sport que teve a sua tradição em anos anteriores, ele precisa começar a pensar em 2026. O interino César Lucena é quem estará à beira do campo a partir de hoje. Ele não vai poder contar com o meia-atacante Mateuzinho, suspenso. Por outro lado, o camisa 10, Lucas Lima, recuperado de lesão, retorna. Uma vitória do Flamengo e um tropeço do Palmeiras diante do Juventude amanhã em Caxias do Sul podem devolver ao rubro-negro a liderança do Brasileirão nessa disputa ponto a ponto pelo título, em um novembro que promete ser intenso para flamenguistas e palmeirenses. Vai dar certo. É muita conta nessa hora. Igor Dorileu, corre aqui, rapaz. Vamos conversar a respeito desse duelo. Um duelo no Maraca. A gente viu o Felipe Luiz chamando ali a torcida, que vai, que comparece. É uma partida que tá na mão do Flamengo em conquistar esses 3 pontos, né? O Sport não vence há 7 jogos, desde a terceira rodada tá ali na lanterna da competição, tem 0,09% de chance de sair da zona do rebaixamento, ou seja, já tá pensando realmente na Série B do ano que vem. O que o Flamengo, como é que tá o Flamengo? Como é que você tá aí no Rio de Janeiro? Sendo que o Flamengo já tá na final da Libertadores e agora precisa concentrar então para jogar contra o Sport lanterninha da competição. Pois é, Kalinka, foi uma semana de muita festa dos rubro-negros, né? Depois da classificação para a final da Libertadores contra o Racing, aquele jogo sofrido, com a menos e tudo mais. Mas agora já é a hora de virar a chavinha para o Campeonato Brasileiro. Um jogo, mais uma vez, com o Maracanã lotado, como você disse, cerca de 70 mil rubro-negros vão estar no estádio apoiando o Flamengo. E como a gente viu um pouquinho na matéria, eles devem ver um time um pouco modificado. O Felipe Luiz, já desde a entrevista coletiva depois do jogo contra o Racing, já vem falando sobre isso. Inclusive, uma notícia de agora, o zagueiro Léo Ortiz e o volante Jorginho não treinaram com o grupo nos últimos dias e não vão estar à disposição para a partida de mais tarde no Maracanã. Então aí já são 2 titulares de fora. Com isso deve entrar o Danilo e também o Saul. Não desce tanto o nível assim, afinal de contas o Flamengo tem um elenco muito qualificado, mas de qualquer forma são 2 titulares que ficam de fora. E o Alexandro na lateral esquerda também deve ser poupado, o Varela na direita também deve deixar o time, tem algumas modificações para dar uma refrescada nesse elenco que teve que ir à Argentina no meio da semana e teve um jogo muito pesado pela frente. Mas falando sobre a expectativa da torcida para esse jogo, teoricamente, é um jogo tranquilo para o Flamengo, né? O Sport já virtualmente rebaixado, trocando de treinador, já começando a pensar no ano que vem, como você disse,
mas o Flamengo tem deixado pontos pelo caminho com times da parte de baixo da tabela. E a gente não precisa ir longe para achar um exemplo. Na última rodada foi assim. O Flamengo enfrentou o Fortaleza no Castelão e foi derrotado pelo Fortaleza. Se tivesse vencido, teria ultrapassado o Palmeiras, perdeu uma oportunidade, já que o Palmeiras no dia seguinte acabou empatando com o Cruzeiro. Nesse campeonato também, o Flamengo já perdeu para o Santos na Vila, perdeu para o Ceará na Arena Castelão. Embora esses jogos tenham sido fora de casa, o Flamengo tem demonstrado sim uma certa dificuldade contra times da parte de baixo da tabela. Com uma ou outra exceção, tem sido jogos mais disputados, então não sei se hoje vai ser um jogo mais ou menos assim, ou se o Flamengo vai emplacar mais uma goleada, é 8-80. Ou o Flamengo empata com esses times, perde, ou atropela, pelo menos foi assim com o Vitória no Maracanã, foi 8-0, também goleou o Juventude no Maracanã. Enfim, dá para imaginar esses dois cenários dependendo da forma como o Flamengo vai tratar essa partida, da concentração dos jogadores, da forma que eles vão encarar esse confronto, porque até a final da Libertadores ainda tem 6 jogos do Brasileirão. Jogos muito importantes que podem até mexer com a parte psicológica de Flamengo e Palmeiras até essa decisão. Imagina o Flamengo chegando numa final de Libertadores, à frente do Palmeiras, por exemplo. Chegaria fortalecido psicologicamente. Ou se já chega numa final de Libertadores com o Palmeiras abrindo uma distância já significativa. Talvez chegue ali já na semana da Libertadores até tirando um pé um pouco, tendo que poupar, até no jogo que deve ser remarcado contra o Atlético Mineiro para terça-feira, e a final sendo no sábado, né? Flamengo e Palmeiras vão ter que jogar numa terça. Enfim, vai ser um mês interessante para a gente acompanhar esse capítulo alto aí da rivalidade recente, né, entre Flamengo e Palmeiras, decidindo o Campeonato Brasileiro, decidindo também a Libertadores. E claro, para o Flamengo ser campeão brasileiro, não pode deixar para trás pontos em partidas como a de hoje contra um Sport muito fragilizado, que é até interessante, né? A gente vê uma equipe do Sport que muitas vezes faz jogos bons, dá trabalho realmente a muitos times e acaba perdendo ali de 1-0, 2-1, 3-2, ou até tira pontos de times que estão lá em cima, como foi com o Cruzeiro no Mineirão. É um esporte que, apesar de estar já praticamente rebaixado, ainda consegue competir, consegue às vezes até tirar pontos de outras equipes, mas agora vai ser um esporte um pouco modificado, já que o Daniel Paulista já foi embora, entra o interino, vamos ver se a postura vai seguir a mesma, se esse esporte vai conseguir dar trabalho ao Flamengo no Maracanã. Igor, pra fechar, você tá tranquilo? Quer postar quer mandar aqui um placar pra gente? Só pra gente deixar documentado? Eu acho que hoje é dia de goleada, viu, Calinto? 4-0 Flamengo. Boa. Tá aí. Obrigada, Dorileu, pela sua participação. 4-0, hein, cara? Boa, gostei do palpite. Mais uma vez aqui no Band Esporte Clube, viu? Um ótimo trabalho por aí. Muito bem, galera. Vídeo top com as últimas informações do jogo Flamengo Sport. Quer saber onde assistir? Ao vivo, horário e escalações? E arbitragem? Então cola aqui no vídeo até o final. É rapidinho, vou passar tudo aqui para vocês, tá bom? É bem rapidinho, galera. Vamos lá pro vídeo. Deixa o like se você ainda não deixou. E isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Flamengo e Sport entram em campo hoje às 9 da noite, tá? Horário de Brasília, no Maracanã. Jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bem, o Flamengo é o segundo colocado do Brasileirão, todo mundo sabe disso. O Flamengo tem 61 pontos, Palmeiras é o líder com 62. O Sport Recife vive situação delicada e é o último colocado com 17 pontos. Já o Juventude, penúltimo, tem 26 pontos. Por que citar o Juventude? Porque o Palmeiras pega o Juventude nessa rodada, tá? O time carioca volta a encontrar a torcida no Maracanã depois de garantir a vaga na final da Libertadores, na qual enfrentará o Palmeiras. O Flamengo agora vira as atenções para a perseguição ao rival paulista, que tem um ponto a mais na liderança do Brasileirão. Depois do tropeço na última rodada, os comandados de Felipe Luiz tentam retomar o caminho das vitórias, né? O Sport é o lanterna do Brasileirão desde a terceira rodada. Segundo o Gato Mestre, tem apenas 0,09% de chance de permanência na Série A. Leão não vence as 7 rodadas e nesta semana comunicou a saída do técnico Daniel Paulista. O interino César Lucena comandará a equipe pernambucana. A transmissão será do Premier e Sport TV, tá? Jogo exclusivo aí. Escalações prováveis do Flamengo. Técnico Felipe Luiz, depois de um jogo duro pela semifinal da Libertadores, Felipe Luiz deve poupar alguns jogadores por conta do curto espaço de tempo para a recuperação.
Nomes como Léo Ortiz, Alexandre e Jorginho, também o Léo Pereira, que foi citado aqui pelo Dorileu na reportagem, estão fora, tá, galera? Os atacantes Pedro e Everton Cebolinha são desfalques certos. A provável escalação do Flamengo tá na tela com Rossi, Emerson, Royal, Danilo. Léo Pereira tá fora, tá? Deve jogar outro jogador no lugar do Léo Pereira. Ayrton Lucas, De La Cruz, Saul, Arrascaeta. Eu acho que o Arrascaeta também deveria ser poupado, mas minha opinião, né? Acho que dá para vencer com sub-20 esse time do Sport aí. Carrascal, Samuel Lino e Plata. Por que eu digo isso? Por causa disso aqui, ó, pendurados. Quem estão pendurados? Arrascaeta, Bruno Henrique, Jorginho, Léo Pereira, Alan, Everton Araújo e Luiz Araújo. Galera, o próximo jogo do Flamengo é quarta-feira às 21h30. Pega o São Paulo na Vila Belmiro. Ainda bem que não é no Morumbis, né, cara, esse jogo, né? Então, por isso que eu falo aqui, se pudesse poupar, cara, o Arrascaeta tá pendurado. Vai que ele leva um cartão. O Luiz Araújo não está escalado aqui como titular. Tá o Carrascal, Samuel Lino e Plata. O Bruno Henrique também tá no banco, né? Eu estou citando os pendurados por causa do nosso próximo adversário, que é o São Paulo, um time bem mais difícil do que o Sport, né? Eu acho que devemos pensar nisso. Se o Felipe Luiz resolvesse poupar todo mundo, a gente tinha que entender, galera. Os caras se desgastaram demais no jogo contra o Racing. Sport do técnico interino César Lucena. Para enfrentar o Flamengo, o técnico interino César Lucena não poderá contar com o atacante Mateuzinho, expulso na última rodada. Barleta é o principal candidato a substituí-lo. Além dele, o volante Zé Lucas, cedido à Seleção Brasileira Sub-20, também desfalca o Sport. Pedro Augusto ocupa a vaga. O volante Rivera e o meia Lucas Lima, recuperados de lesão, voltam a ficar à disposição. Já o zagueiro Rafael Thierry, lesionado, está fora do jogo. João Silva é o principal candidato para a vaga. Temos aqui a provável escalação do Sport. O campinho está na tela com Gabriel, Aderlan, João Silva, Ramon Menezes, Luan Cândido, Rivera, Lucas Lima, Pedro Augusto, Christian Barleta, Romarinho e Derek Lacerda, tá? A arbitragem, galera, quem é o árbitro do jogo? Fernando Antônio Mendes de Sales Nascimento, filho do Pará. Vou mostrar a foto dele aqui, ó. Tá aqui a foto dele, né? As fotos. Não abri uma foto só, tá aí, tá no Google. De repente você clica numa foto dessa aqui, tem vírus. É incrível isso, né, cara? É uma loucura isso. Assistente 1 é o Eduardo Gonçalves da Silva, do Mato Grosso do Sul. Assistente 2, Márcio Gleidson Correia Dias, do Pará. Quarto árbitro, Denis da Silva Ribeiro Serafim, de Alagoas. O VAR é o Rafael Trace, de Santa Catarina. O assistente do VAR é o Elton Nunes, também de Santa Catarina. Bem, dito isso, né, cara, meu palpite para o jogo, o Flamengo vence 3-0 hoje com time misto ou reserva. Como eu falei, se entrasse com time sub-20, tinha que vencer o Sport, o rebaixado Sport. Deixa eu colocar aqui na tela, né? Olha lá, o Sport tem 17 pontos em 29 rodadas, menos 24 gols. É o saldo do Sport aqui, cara. Um time muito fraco, muito ruim. E o Flamengo teria que vencer esse time aqui jogando com sub-20, tá? Muito obrigado a todos. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Curto e grosso, né? Valeu, fui!